Então, É, é com relação ao primeiro ponto que o Hugo levantou, acho que foi o Hugo, né? é o Hugo que está falando. Além dessa, a gente tem essa preocupação, né, como o Alberto comentou, com relação à modelagem do afogamento lá de Itaipu, e uma outra modelagem que também que nos chamou a atenção mais recentemente, né, e que também acionamos o CPEL para aperfeiçoar o modelo de comp, né, especificamente, é com relação à perda de produtividade, né, das usinas do Madeira e de Telespires quando da ocorrência de baixas afluências, né? Então, a gente está em tratativa com o CPEL está avaliando, estudando uma forma de representar isso nos modelos, né? Acho que como você disse, acho que esses aperfeiçoamentos eles são importantes, necessários e estamos caminhando para isso, né? Ok. Quer fazer alguma observação, Alberto? Ok. Ney, Só pedindo para questões, poder, então, quem está participando, até mesmo como está sendo transmitido, então peço que se identifique, o nome, empresa, antes de fazer a José pergunta. Humberto Semig. Ney, teve algum momento histórico de Sobradinho que essa vazão de efluente chegou nesse valor de 700 metros cúbicos por segundo? Não, acho que vai ser a primeira vez que foi. Foi no mínimo 900? 1.000. Não, anteriormente era 1.000. Então, 1.000 era o anterior, depois foi praticando valores inferiores. Essa informação era mais ou menos conhecida, né? Mas se esse teste não for eficaz, né, e se não poder implementar isso, obviamente, se as chuvas e as precipitações e vazões, né, não acontecerem de forma adequada nos próximos meses, Sobradinho vai chegar num nível de armazenamento muito baixo, ou até zerar. O que vocês estão pensando com relação a isso? Utilização de volume morto, é possível isso? Uma defluência maior de Três Marias? Qual que é o plano B? O que vocês estão pensando? Em relação a Três Marias, aí vai ser em função realmente do que foi essa evolução. E aí não é só olhando Sobradinho, mas também em Três Marias. Mas eu peço até aí a Giovanni, então, para me auxiliar. Já no ano passado, Sobradinho chegou em níveis bastante reduzidos de armazenamento e já naquela situação já havia então a possibilidade de se esgotar o volume útil. Tá? E naquela situação, acho que a Chesf, Giovanni, já colocava a possibilidade de operar a geração com abaixo do volume útil. Mas poderia ser, teria outras manobras que não interromperiam a defluência do rio. A geração seria desligada por questões da capacidade das máquinas operarem abaixo do volume útil, mas não haveria interrupção do rio. Seria aberto aí órgãos extravasores que manteriam aí a defluência do rio. Correto, Giovanni? Na realidade, foi aventada a hipótese de se utilizar o volume morto uma vez que Sobradinho atingiu nível de 0,3. Existe uma possibilidade de você operar até o nível menos 9%. Isso daí já foi analisado e está sendo ainda objeto de análise por parte da Chesf. Na realidade, o período úmido, com certeza, deverá haver uma estabilização. Acredito que não, aí é uma opinião pessoal, que você não vá fazer uso do volume morto, pelo menos no decorrer desse período que ora se encontra. Evidentemente que o maior problema reside em Três Marias, uma vez que não se tem condições operativas como a que você tem em Sobradinho. Sobradinho você pode fazer uso do descarregador de fundo e não deixar o rio zerar, certo? Já o caso de Três Marias, as condições operativas não permitem que você atinja níveis, por exemplo, zero, porque você teria, ele não tem descarregador de fundo e você tem que gerar. E a geração lá, ela torna de quanto? O mínimo chega... Não, chegou-se a defluir da ordem de 80 metros cúbicos por segundo lá em Três Marias. E o nível atingido foi da ordem de
53 e alguma coisa. Então, a preocupação maior em termos operativos diz respeito à criticidade do volume em Três Marias. Sobradinho, você tem este pulmão que, embora nunca tenha sido utilizado, o nível mínimo atingido foi o ano passado, zerou. Uhum. E anteriormente foi da ordem de 8,7, se eu não estiver enganado, no ano 2001. Então, na realidade, é uma situação crítica. Se não tiver realmente chuvas no decorrer desse período úmido, você poderá ter situações bastante críticas na bacia. Mas é como nós temos dito em reuniões anteriores, né? Este período que nós estamos vivenciando, ele vem a ser o mais crítico de todo o histórico de 85 anos da Bacia do São Francisco. Você teve o período crítico do São Francisco, ele se estabeleceu na década de 50, 53, 54, 55, 56. E, por coincidência, nós temos agora 2013, 14, 15, 16 como quadriênio mais crítico, superando aquele de 53 a 56. Então, um quinto ano, aí realmente vem a ser um caos para a bacia, né? Em relação a esse final de período seco, não há expectativa de chegar no volume morto nem em Sobradinho, muito menos em Três Marias. A expectativa nas simulações até final de novembro é Sobradinho, se não houver a redução para 700, se essa redução, se esses testes demonstrarem problemas e isso não for possível, Sobradinho chegaria entre 2% a 3%. E Três Marias 900, se ele aumentar a defluência em novembro para contribuir com o Sobradinho, poderia chegar até perto de 5. Mas então, nesse final de período seco, não há essa expectativa. E como o Giovanni falou, no período úmido, a expectativa é que haja uma estabilização, não haja o alcance do volume morto dentro do período úmido. Então, essa situação, se acontecer, será apenas no período seco do ano que vem. Por isso, até que houve essa proposta do ONS para já agora reduzir para 700, mas com foco no ano que vem, não porque atingiria o volume morto esse ano. Ok. Mais alguma pergunta no escritório? Aqui na frente, por favor. Anderson, Enex Energia. Foi mencionado aqui a pergunta com relação à modelagem, a possível modelagem depois dos testes de médio prazo. Mas já que eventualmente você vai ter esse teste, ele vai ser mais ou menos dentro de um mês, ele seria representado de alguma maneira, tanto no New Wave quanto no Decomp, pelo menos nesse mês em que aconteceria o teste? Não, eu estou dizendo agora não. Como a gente colocou, o teste ao longo do mês de outubro, se tudo der certo, no dia 24 está sendo reduzido, e aí vão ser a fase final dos 700 metros cúbicos por segundo. E como a gente comentou, ao final do teste, tem todo o procedimento de avaliação e depois tem que ter a regulação da ANA autorizando, então, a prática dos 700. É que, assim, não estou mencionando para o período longo à frente, estou falando o mês de outubro. Não. Tanto que para esse mês... Mesmo, eventualmente, você trabalhando com esses volumes. Não, aí, na verdade, como foi colocado... Seria uma coisa que fisicamente vai acontecer. Não, mas aí é teste. Não, é um teste, mas vai acontecer. E a ideia não é você modelar da forma... mesmo que para cálculo de CMO, por exemplo, conjunturalmente você está... Mesmo que a partir de um teste, você vai ter uma redução. Mas você não sabe se o teste vai dar certo. Não, mas aí que está. Não é certo. Só para realmente uma dúvida. Na verdade, não há ainda uma autorização nem para a realização do teste. A gente está informando aqui que a programação é realizar o teste. Houve uma autorização do IBAMA na segunda-feira para essa redução de 700, como o Ney colocou. A autorização da ANA, que foi emitida ontem, foi publicada ontem, é para manter os 800. Então, não há ainda uma autorização para a redução para 700. Formalmente, não há isso. Na segunda-feira, numa nova reunião da ANA, deve ser discutido isso, aí a ANA vai emitir uma nova autorização, aí sim
que será permitida essa redução para 700. Mas formalmente não há ainda uma autorização nem para a realização do teste. Na verdade, existe uma programação, mas a formalização por parte da ANA vai se dar ainda ao longo da próxima semana. Por isso não dá para se aplicar ainda esse valor dentro do PMO. E como se falou, mesmo autorizado o teste é um teste. Você não tem a certeza, a efetividade, se vai conseguir praticar em função dos problemas que podem acontecer. E dentro do... vale para tudo. Quando é teste de máquina, tudo isso não são representados os modelos. Somente a partir de uma máquina que para o teste entra em operação comercial é que ela é representada. Então, a mesma relação se vale para as outras coisas, as outras restrições que estão sendo colocadas. Como são testes, a incerteza, então, só a partir do momento que haja uma regulação, os testes forem tudo certo, aí passa a ser representado. Tá? Mais alguma pergunta do escritório central para poder passar pelos núcleos? Passar então para os núcleos. Nordeste, alguma pergunta? Sem perguntas, Ney. Okay. Brasília, CNS? Nenhuma pergunta, Ney. Ok. Núcleo Sul, Zélia? Nenhuma pergunta também, Ney. Ok. CCE, Rodrigo? Sem pergunta. Ok, dado então encerrada essa parte então da tirada das dúvidas, antes de nós começarmos com o médio prazo, o Wagner vai fazer algumas explicações de algumas coisas que vão ser incorporadas então nos modelos, né, alguns ajustes de dados aí, e vai fazer então mostrar o que vai ser ajustado. Boa tarde a todos. No Enem, só algumas informações. A primeira em relação à representação de Tucuruí, como o próprio Ney falou na apresentação dele, quer dizer, a gente já está com os níveis em Tucuruí bem próximos à curva, e a gente já vinha desde esse mês todo indicando a operação Tucuruí no modelo Decomp. Ela vinha justamente perseguindo a curva de referência, o nível da curva de referência ao final do mês de setembro. E para agora, para o mês de outubro, dado até que o armazenamento verificado e o próprio nível que a Eletronorte mandou para a gente de partida está bem próximo à curva, a estratégia que a gente está adotando é a mesma, ou seja, a modelagem de Tucuruí no Decomp vai ser perseguindo o nível da curva de referência ao final de outubro. Então é uma das coisas que normalmente se pergunta numa reunião de PMO, como é que vai ser a operação de Tucuruí. Então vai ser normal como vem sendo feito quando tem a curva de referência, que é seguindo o nível da curva ao longo do mês. Uma outra informação referente à operação de Belo Monte, como já foi mostrado aqui algumas vezes, a configuração lá de Belo Monte, que tem Pimental, tem aquele trecho de TVR, trecho de vazão reduzida, e conforme as regras de operação, prioriza-se quando não chega água suficiente para os dois trechos, prioriza-se a TVR, quer dizer, o trecho de vazão reduzida, e em relação até ao que vai para Belo Monte. Então a gente está vislumbrando realmente uma situação dessa de baixas afluências lá, onde você já tem praticamente setembro inteiro, até no verificado, Belo Monte está com geração nula, muito em função disso. A água que chega, ela está indo pela TVR, por Pimental, para atender a trecho de vazão reduzida, e não tem ido água para Belo Monte. E no Decomp, a gente respeita, a gente consegue modelar essas restrições, e justamente por isso, no Decomp ele está fazendo exatamente está priorizando a água, o que chega de água, está priorizando para TVE, para trecho de vazão reduzida, não indo nenhuma afluência para Belo Monte. E se a gente reparar no modelo também, Belo Monte está com a geração nula, isso já vem em algumas revisões, ao longo justamente por conta disso, da priorização da água, pouca água que está chegando, a passagem dela pelo trecho de vazão reduzida. Uma terceira informação, a CCE encaminhou, já no final do mês passado, no início desse mês,
acho que no final do mês passado, uma comparação que eles fizeram dos dados que são representados no New Wave, Decomp, até para provocar uma compatibilização, uma explicação de coisas que eles compararam lá e viram valores em alguns deram sugestões de algo que podia ser feito, ou então explicando, ou perguntando por que não eram os mesmos valores, e a gente está analisando, a gente está fechando todos os itens levantados para responder à CCE, e só que por conta disso a gente já está vendo alguma coisa que possa ser feito no DEC. E uma das coisas que a gente vai estar fazendo, que a gente já pode fazer de imediato, algumas informações a gente está atacando nesse PMO, o bloco de restrições de volume, que é as HVs, as famosas HVs que tem no arquivo da DGE. A gente notou que tem muita coisa, muita informação lá naqueles blocos redundantes. Por exemplo, o agente manda como uma restrição de volume máximo de armazenamento o próprio armazenamento máximo de cadastro da usina. Isso, no caso, o agente manda, a gente reproduz no DADGE, isso acaba ficando o quê? Uma informação redundante. Por quê? Esse mesmo valor já é considerado como cadastro no arquivo IDRI, então fica uma informação a mais. Então, até no caso essa redundância, como é que foi levantado isso? A CCE viu esses valores de armazenamento máximo lá, não tinha no New Wave esse armazenamento, aí a gente viu que realmente no Decomp, por a gente manter exatamente como vem do agente, a gente mantinha essa redundância. Então agora, a partir desse PMO, a gente vai estar tirando essas redundâncias, vai estar identificando o que vem do agente. Se for algo já cadastral, já tiver no cadastro, a gente não vai estar considerando o dado do agente por já estar no cadastro. E a gente até solicita o agente para, se possível, identificar que se for já uma informação que já conste do cadastro, ou até mesmo em referência a restrições de defluência, se for algo que já conste no inventário de restrições do ONS, se puder tirar essa redundância, que aí facilita também o nosso filtro aqui. Então, para esse PMO, nas restrições de armazenamento, a gente filtrou, tirou todas as informações que vêm do agente, se for uma informação que já constar de cadastro. Então você vai ver, quem for comparar os DECs, vai ver que da última revisão para essa, muitas restrições de volume máximo vão estar lá em branco, justamente por conta desse filtro. Impacto nenhum, por isso que a gente já está fazendo essa alteração sem um aviso prévio, sem estipular uma carência para que seja usado no DEC, justamente porque é impacto zero. Isso já é considerado uma informação considerada, então era uma redundância que a gente está tirando do DEC. Um último assunto, esse fiz uma apresentação, vai ser bem rapidinho aqui. Essa última informação, de vez em quando a gente comenta aqui, quando mostra os limites de intercâmbio lá do Norte e Nordeste, RNE, FNE, existe na consideração, existe uma diferença do número de horas, até a programação diária, operação em tempo real, existe uma pequena diferença da consideração do número de horas dos patamares, o que é considerado sul-sudeste para o que é considerado norte-nordeste. Está até aqui aqui o que a gente considera, eu estou apontando aqui para a televisão, o que a gente considera isso aqui, sul-sudeste, e que é considerado no DEC, no caso da
adaptado aqui para a CCE. Isso aqui é o que é considerado pela CCE e o que é considerado sul e sudeste. No dia típico e sábado, leve de 0 às 7, depois carga média de 7 às 18, depois de 18, de 21 até 24 horas, carga média, e pesada aqui das 18 às 21. Então, dia útil com 3 horas de pesada, 7 de leve, 14 e 13 de média. No domingos e feriados, leve, e aqui 5 horas aqui a carga média. No Nordeste, esse é o cenário que é considerado, quer dizer, você já tem num dia típico aqui, você já tem média aqui na primeira hora, leve até as 8 horas, média, pesada aqui durante 5 horas. Existe uma diferenciação do dia útil para o sábado, coisa que no sul, sudeste não existe. Existe uma diferenciação do dia útil para o sábado, e o sábado tem uma característica única. E aqui, domingos e feriados, essa característica. Também tem até carga considerada carga pesada aqui. Então, quando a gente definia, quando vinha aqui um exemplo de um relatório, isso aqui é o quadrimestral elétrico do ano passado, 2014, aqui só um exemplo, isso aqui foi um valor, isso é só um exemplo mesmo. Então, você tinha a definição desses limites, ó, o limite aqui, no caso, RNE, todos esses limites envolvidos naquela área lá norte e nordeste, RNE, FNS, tinha definido para cada patamar de carga. A gente via que tem vários cenários, alguns condicionantes, mas você vinha valores a serem seguidos por patamar de carga. Então, essa análise era feita para cada patamar de carga, você tinha uma análise que gerava esses valores, e quando a gente levava... Então, quando a gente levava esses valores, ou seja, um exemplo aqui, isso aqui são valores bem antigos, isso aqui é só um exemplo mesmo de um exemplo numérico. Digamos que a gente recebia essa informação de um limite de RNE 4.300 na média e pesada e 4.700 na leve. Isso é o que a gente recebia dos estudos. Como é que ia? Aí você vê aqui, ó, durante esse período aqui, carga leve, que aqui ia de 1 às 8. Quando chegava aqui, a gente tinha que fazer o quê? Por conta do DEC, considerar essa configuração aqui, existia uma espécie de conversão aqui de horários. Então, quando a gente informava lá no decomp os limites, vou ver que o 4.700 virava 4.648, justamente porque tinha um período aqui, ó, na contabilização, tinha uma espécie, uma contaminação aqui de uma carga média. Carga média aqui, ó, 4.300 era informado para os estudos. E a gente colocava lá justamente porque a média era refeita aqui, 4.376. Então, gerava pequenas diferenças. Vira e mexe, a gente explicava isso. Alguém perguntava, mas isso aqui a gente sempre falava que na pesada não tinha diferença, porque os horários aqui acabavam coincidentes. Então, 4.300. Então, isso aqui é um exemplo numérico das pequenas diferenças que eram geradas justamente por conta da diferença do número de horas de patamares de carga que é considerado na operação do norte e nordeste em relação ao sul e sudeste, o que é considerado como no DEC de formação de preço. Atualmente, quer dizer, até nessas últimas análises do quadrimestral e do mensal elétrico nesse ano, o condicionante deixou de ser por os patamares de carga, porque a análise agora uma melhoria, outra forma, o condicionante agora está o que? No caso, eles vinculam, o condicionante passa a ser o quê? Mais ou menos o montante, a profundidade da carga na região Nordeste. Então, deixou-se de ter aquela relação um pouco mais direta com o horário. De tal hora a tal hora, o limite é tanto. Você passa, o condicionante agora passa o nível de carga da região Nordeste. Então,
você não tem mais essa associação direta com os horários do patamar de carga. E aí a gente estava vendo que quer dizer, com base nesse tipo de análise, não tem mais sentido a gente fazer essa adaptação. Quando passados os limites de tudo que envolve lá Norte e Nordeste, RNE, o pessoal do estudo elétrico já analisa com base nessa expectativa de carga e já define para a gente lá os patamares, mas olhando com base nessa expectativa e não mais propriamente nos horários em que vão ser fixados esses limites. Então, agora, para todos os subsistemas, para todos os limites, vão estar sendo considerados o mesmo número de patamares que era já o Sul e Sudeste. Aqui continuei botando Sul e Sudeste, mas não. Para todos os subsistemas, a configuração de patamar leve, médio e pesado na definição dos limites vai ser sempre essa mesma. Então, vai facilitar, quer dizer, agora vai ficar, quem for pesquisar os relatórios, os limites da onde a gente tira, da onde a gente extrai a informação para colocar no DEC, a informação lá, se tiver 3.500, vai estar os 3.500 no DECOMP, então facilita, e até inclusive era uma fonte também de diferença, a gente vê que a diferença era bem pequena, mas era uma fonte de diferença de dados entre o DECOMP e o Wave, então é mais uma fonte que não vai ter mais essa diferença entre o DEC do DECOMP e o DEC do Wave, e também vai facilitar a consulta nos relatórios da onde a gente extrai esses valores. Então, os próprios valores lá já vão estar colocados sem essa necessidade de adaptar alguns horários ali, os patamares de carga. Então, então, antes de, se alguém tiver alguma dúvida, eu acabei lembrando aqui uma última informação. Recentemente, até por conta da preocupação das condições lá na bacia do Tocantins, especificamente na evolução dos armazenamentos, do armazenamento da UHE Serra da Mesa, a gente entrou em contato com a ENGIE, Tractebel, né? Tractebel, referente ao UHE estreito, que existia uma restrição de defluência mínima de 1.000 metros cúbicos por segundo na usina, que após o término do período de praias, até o período de praias, que foi perto do dia 20 de agosto, durante o período de praias a gente fica com a operação com 2 máquinas em Serra da Mesa. Diante da situação hidrológica na bacia do Tocantins, ao término desse período de praias, a gente teve a intenção, quer dizer, a diretriz de diminuir essa vazão na UHE Serra da Mesa, justamente com a intenção de poupar, de preservar os estoques na usina. Só que aí a gente bateu onde? Bateu justamente nessa necessidade da UHE estreito ter que soltar 1.000 metros cúbicos por segundo. Então, a gente entrou em tratativas com a Tractebel, vendo a possibilidade de um entendimento melhor dessa defluência, uma possibilidade de flexibilização. Então, a Tractebel avaliou lá, fez estudos, essa defluência mínima, ela estava muito vinculada ao início da operação da usina, então possibilitou conhecer melhor essa restrição e houve a elaboração de estudos pela Tractebel, e ela entrou em contato com o IBAMA e possibilitou uma redução dessa defluência mínima. Ela encaminhou alguns estudos com metodologias diferentes para o IBAMA, e
uma das metodologias, uma era até uma metodologia que já, no caso, reduziria a vazão de 1.000 para valores próximos a 300, 400, e uma outra metodologia com uma redução passando para 744, uma redução menor. Então, o IBAMA até avaliou e soltou um ofício autorizando provisoriamente o uso dessa vazão a vazão mínima de 744, provisoriamente, quer dizer, o provisoriamente se deve ao fato de, como tem uma outra metodologia, só que passa para um valor menor, o impacto ela vai avaliar com mais calma se é possível ir além dos 744 que ela já autorizou. Então, provisoriamente é mais nesse sentido. Enquanto ela avalia a possibilidade de se ir para valores menores, ela já autorizou a defluência mínima na água estreito de 1.000 metros cúbicos por segundo para 744 metros cúbicos por segundo. Com isso, a gente não consegue ainda ir até por conta da incremental baixa, bem reduzida ainda no trecho de Tocantins. A gente ainda não consegue ficar ainda com a operação com apenas uma máquina em Serra da Mesa, mas a gente já reduziu significativamente essa operação. Começou a ser feita no final de semana passada. A gente foi fazendo um escalonamento, mais ou menos 50 metros cúbicos por segundo por dia, até que na terça ou quarta-feira se atingiu a defluência de 750 metros cúbicos por segundo lá em Estreito. E com isso a gente conseguiu reduzir a defluência de Serra da Mesa, que vinha na casa dos 550, 600, agora está em torno de 400 metros cúbicos por segundo. Só para lembrar, a defluência com apenas uma máquina gira em torno de 300 metros cúbicos por segundo. Então, no Decomp a gente já colocou essa modificação também, quer dizer, a gente vai ver lá a defluência, quem for reparar, uma defluência mínima, que antes era 1.000 em estreito, agora é 744, só a defluência mínima, quer dizer, como já vinha sendo representado, só mudou o valor de 1.000 para 744 em função desse ofício do IBAMA e lógico, e posteriormente a própria Tractebel mandou um FSAR-H para a gente, informando essa redução na defluência mínima de 1.000 metros cúbicos por segundo para 744. Então, isso já está representado no Decomp. Então, acho que era isso de Decomp, se alguém tiver alguma dúvida. Boa tarde, Saulo da IPE. Eu queria saber se entre esses pontos de compatibilizar a New Wave e Decomp que vocês estão analisando, se a inflexibilidade térmica está entrando aí, porque eu fiz um levantamento no PMO de setembro de algumas usinas que tinham diferença, que no Decomp ela estava em flexibilidade 0, mas tinha GTMIN no New Wave. Queria saber também já está, uma das coisas que foram levantadas e a gente já está analisando. Já. Tá, obrigado. Eu queria só saber se vocês têm alguma atualização em relação à carga de ANDE, se vai ter alguma alteração nos decks, como que vai ser considerado. Tá, isso vai ser fruto de uma apresentação lá do médio prazo. Já vai. Tá. E uma outra pergunta, queria saber se vai ter alguma FT New Wave em relação ao CEVAR para os novos parâmetros. O Alberto não está aqui? Alberto aí?
Alberto saiu. Mas acho que o Ministério está sendo feita essa avaliação dos índices do CEVAR. E acho que o Ministério pode falar então como é que está sendo esse rito aí em relação ao CEVAR. E peço ajuda ao Ministério. Não estamos escutando você. Vem cá, Igor. Calma, não. Ney. Opa. Tá ouvindo? Estamos ouvindo agora. Igor do Ministério, tudo bom? Tudo bem, Igor? Na última reunião do CEPAMP, que foi no dia 22 de setembro, foi divulgada uma nota no site do Ministério que mostra justamente como as entidades e o próprio CEPAMP, como comissão, né, está buscando justamente dar a maior transparência possível a esse processo, tanto que jogou a nova parametrização do CEVAR, que havia sido objeto de uma deliberação do CMSE, para maio apenas, justamente para dar um tempo de fazer o máximo de testes possível, com participação mais intensa também dos agentes nesse processo, tá? Ok, Igor. Opa. Ô, Igor. Oi. Vou passar aqui novamente o microfone. Tem alguns esclarecimentos em relação dúvida em relação a como é que seria essa participação, tá? O rapaz da CEMIG. Exatamente, o Ney já repetiu. Essa participação seria feita de qual forma? Vai ser aberta, a primeira coisa, os trabalhos no âmbito do CEPAMP estão sendo finalizados, né, até meados de outubro, é o que se espera. E ao final de outubro se espera que seja aberta uma consulta pública, juntamente com... Existe um grupo de trabalho chamado Governança dos Modelos Computacionais, que deve ser aberta algumas consultas públicas ainda no final de outubro. Dentro dessa consulta pública vai ter uma participação dos agentes, claro, mas se espera também que se houver esse entendimento por parte dos agentes, a gente pode trabalhar lá em âmbito do Ministério e levar isso para a CEPAMP para serem abertos também FTs. Mas isso eu não tenho nenhuma informação se vai ser aberta FT ou não. Eu sei que vai ser aberta a consulta pública, provavelmente no final de outubro, com relação a esses grupos, né? Com relação à mudança dos parâmetros CEVAR, a questão de um patamar de custo de déficit, e também em relação ao grupo Governança dos Modelos Computacionais. Obrigado, Igor. Matheus, uma complementação. Em princípio, com relação a FT, a gente não sabe se tem necessidade, porque a funcionalidade já está implementada, né? O que está em discussão são os valores. Então, FT é para discutir a funcionalidade. Isso já foi feito, já foi aprovado. Então, em princípio, não vê a necessidade de FT para o tratamento dos valores que vão ser utilizados no CEVAR. Ok, obrigado. Alguém mais alguma pergunta? Okay, tem alguém? Algum comentário? Querem fazer algum comentário? Alguma pergunta adicional? Pessoal, só para focar, vamos evitar conversa paralela. Se alguém tem alguma coisa para falar, solicito que fale no microfone, até mesmo para todo mundo poder escutar, se houver um mesmo entendimento. Passando então pelos núcleos. Brasília. Alguma observação? Mais nada, Ney. Ok. Nordeste. Aqui no Nordeste não, Ney. Ok. Sul. Também não, Ney. CCE. Não, tudo ok, Ney. Ok, Rodrigo. Dando prosseguimento então à agenda, Wagner. Então, médio prazo, quem vai ser? Vitor? Você, Vitor? Então o Vitor então apresentando o médio prazo.
Boa tarde. Alô? Bom, então vou seguir aqui a apresentação, falar da parte dos dados, né, do modelo, no que se refere à etapa de médio prazo do PMO. E logo a seguir, depois dessa apresentação, tem uma outra apresentação que a gente vai responder a questão que alguma gente fez, que a gente vai tratar sobre a questão da carga da ANDE. Tá? É uma informação que nós vamos passar para os senhores. Bom, pode passar, Cida. Pode passar. Então aqui a gente está... Eu vou passar pelos pontos de maior relevância, né, mais impactantes aí com relação aos dados do New Wave. De cara, já aqui uma notícia, a reunião do DMSE aconteceu no dia 21/9. A seguir a gente vai ver no slide quais são os dados que foram alterados. New Wave rodando aqui na versão 22 do Linux. Pode passar, Seda, por favor. No dia amanhã, né, no dia 30, será disponibilizado no CDRE o deck do New Wave, assim como envio para a CCE desse mesmo deck. E no dia 3, segunda-feira, a gente disponibiliza a nota técnica e demais arquivos. Bom, então falando aqui agora das alterações, pode passar. Então, nesse slide, a gente destaca quais são os pontos de maior relevância, né? Começando ali pelo canal de fuga de Tucuruí, como acontece todo mês, a Eletronorte informou o novo valor para ser colocado no New Wave. Com relação a cronogramas, né? Seguindo aí, como eu já falei, o cronograma do DMSE e o próprio caderno da ANEEL. Esse cronograma do DMSE eu vou detalhar nos slides seguintes. Só fazendo um destaque, a entrada de operação comercial de 2 unidades da UHE Geral, tá? Unidade 44 e 45. Há também uma alteração na cota do reservatório de Jaguari, conforme informação aí da CESP, por conta aí de umas obras no sistema Cantareira. A geração hidráulica mínima, né, da UHE Tucuruí vai ser compatibilizada com o DECOMP, então, como a gente já vem fazendo a partir do... Oi, vou falar mais alto? Tá. Tudo bem, desculpa, eu vou falar mais próximo do microfone. Bom, então, conforme já vem sendo aplicado desde o PMO de setembro, os 2 primeiros meses da geração hidráulica mínima de Tucuruí, os valores que estão considerados no DECOMP, e a partir do 3º mês, volta aí os valores estruturais, tá? Então, os números são aqueles que estão no slide. E, por fim, alteração aí de CVUs da Norte Fluminense 1 e 2 e Angra 1. Tá? Só um comentário, Wagner fez ali, deu a notícia sobre a questão da restrição de defluência mínima lá de Estreito. Tá? Isso não está destacado aqui, porque como se trata de uma usina a fio d'água, isso no modelo New Wave não tem impacto nenhum. Tá? O New Wave não trata de defluência mínima de fio d'água. Então, por isso, não está destacado aqui nesse slide. Bom, falando do cronograma de obras, esse slide aqui é uma visão, né, no horizonte dos 5 anos de todo o parque, toda a oferta do deck do New Wave. Está aqui os leilões. E para esse slide eu faço um destaque. No dia 23/9 aconteceu, né, o 10º LER. Oi? Pode clicar, por favor. Os dados do 10º LER, as informações do 10º LER, elas ainda não entram nesse PMO, tá? O INS está aguardando aí as informações da EPE, para que provavelmente no PMO do mês seguinte elas essa oferta adicional passe a fazer parte do DEC. Então aqui nesse slide é só uma visão geral desse leilão, tá? Do que foi contratado, 164 MB de PCH, aqui eu vou falar só o montante do SIM, 15,9 de CGH, totalizando aí 183 megas naquele bloco de usinas não simuladas. Tá? Então, esse montante aí, clica por favor nessa setinha reversa para a gente voltar à apresentação. Então, essa oferta ela entrará provavelmente no próximo PMO. Muito bem. Bom, então falando agora das alterações do DMSE, tá? Eu já citei a data da reunião, do dia 21/9, participação aí da UNS, EPE, ANEEL
CCE e Ministério como coordenador. Então, a gente passando agora, Cida, mais um slide, por favor. Tá? Então, aqui tem vários quadros, não é, com as alterações de data de usina. Eu faço um destaque aqui para Giral, tá? Ela teve uma antecipação de 1 mês de uma unidade geradora, e Belo Monte teve um atraso de 2 meses de uma unidade da usina principal, e um atraso de 1 mês de uma unidade da usina complementar. Tá? Com relação à hidráulica, as alterações foram essas. A térmica, há um atraso aqui da usina de Mauá. Uma unidade 3 meses, outra unidade 4 meses, tem uma antecipação de uma aqui. Mas adiante eu vou mostrar num gráfico qual é o resultante em termos do SIM dessas alterações. Pode passar, e aí a gente, nos quadros seguintes, as alterações de biomassa eólica, que vão compor aí aquele montante de usinas não simuladas. Eu vou baixando, aí vai ficando distante. Obrigado, né? Bom, então os quadros a seguir vem todos esses montantes. E aqui nesse gráfico eu tenho um resumo, tá, das alterações. No caso aqui a capacidade instalada hidroelétrica do SIM, tá? Belo Monte, Pimental e Giral, como eu comentei, o impacto comparando com o PMO do mês passado, PMO do mês passado a curva azul, PMO desse mês a curva em vermelho, está uma diferença de no máximo aí no início do horizonte 650 MB, é a maior flecha aqui nesse gráfico. Passando agora para as térmicas, em função lá da alteração de Mauá, a diferença maior em termos de capacidade instalada de 379 MB, também no início do horizonte. Esse gráfico, assim como o outro, comparando os PMOs vigente com o do mês anterior. E, por fim, tá, todos aqueles quadros lá de não simuladas, o impacto no montante aqui sim, disponibilidade, no máximo 144 MB, acontece mais aqui nesses meses dos anos de 2019 e 2020. Bom, pode passar, Cida. Comentando agora com relação à questão do escoamento de energia, não é, também desde a versão 22 passa a se representar, né, tem a possibilidade de representar no modelo Wave algumas restrições de escoamento de energia, algumas restrições em particular, como o caso do Madeira, isso em função, né, da entrada ali da funcionalidade dos RES. Então, ali naquele momento, né, entrou a representação do Madeira e do Telespires. Adiante eu vou mostrar qual é esta restrição, sendo que Telespires, agora com a entrada em operação comercial dessa unidade aqui no dia 4, ela deixa de ser restrição no DEC, tá? Ela passa a contar com a sua disponibilidade plena. Então, falando dessas restrições, no caso do Madeira, eu estou falando da soma, não é, tanto da parte de Giral Santo Antônio, do back-to-back, mais o bipolo, pode passar a Cida, os limites considerados nesse PMO estão apresentados aqui nessa tabela. Tá? Essa tabela ela compara com os limites considerados no PMO passado, com destaque aqui no primeiro mês, tá, em outubro, em função do atraso dos testes do primeiro polo, do segundo bipolo. Esse incremento aqui foi postergado para o mês seguinte. Tá? Aqui no mês de 19 também há uma alteração de datas, né, um atraso de um circuito aqui, Assis Marimbondo 2, então também há uma diferença aqui nos meses de novembro e dezembro de 2016. Tá? A partir de janeiro de 2016 segue como o mês passado. Só um comentário, aqui no mês de outubro está previsto os testes tanto do primeiro polo quanto do segundo bipolo, sendo que o segundo polo ele não traz nenhum ganho em termos de escoamento para o PMO. Tá? Então aqui esse é o ganho só mesmo do primeiro polo. Bom, também desde o PMO passado foi incorporado a restrição de escoamento, restrição interna ali no subsistema norte da usina de Belo Monte. Tá? Então, nesse quadro aqui, é só essa informação, não há alteração em relação ao PMO passado.
E com essa funcionalidade de restrição elétrica, nós passamos também a representar a indisponibilidade de algumas usinas hidrelétricas que antes não era possível. Tá? Então está representado aqui a indisponibilidade da usina de Candonga e da usina de Itiquira, conforme essas tabelas aqui desse slide. Bom, com relação à CVU, tá, as próximas 5 tabelas, os próximos 5 slides, ele tem a relação aí dos CVUs, tanto conjuntural quanto estrutural, que compõe aí o deck do New Wave. Tá? A gente faz um destaque daquelas usinas que não estão no primeiro mês, a gente sublinha elas aqui. Tá? Então, esses dados eles estão lá nos arquivos do modelo, nos arquivos do New Wave. Né? Então, a gente são os próximos 5 slides que tem eles aí. Pode passar a seda, por favor. E, por fim, a questão da compatibilização com os dados do Decomp. Né? O Wagner já colocou, o INS está fazendo aí todo um estudo, um esforço, né, para compatibilizar essas informações. Algumas delas já estão contempladas no New Wave, como é o caso aqui das usinas GNL, atualização do canal de fuga de Tucuruí, os dados, as disponibilidades, a inflexibilidade do despacho antecipado estão aqui nessa tabela. Canal de fuga de Tucuruí, a gente repetiu a informação aqui. Tá? Assim como, pode passar, bom, tinha também a questão do RNE, que também está sendo compatibilizada. Bom, com relação aos dados de entrada do New Wave, é isso que a gente tinha a apresentar. E agora, você acha que eu abro, Ney? Eu abro no final. Bom, então eu vou abrir aqui para as perguntas do escritório central, algum comentário, e depois das localidades, e aí eu faço a apresentação da carga da ANDE. Douglas da Tradner. Eu salientei no PMO passado a preocupação do cronograma de obras, mais especificamente do primeiro bipolo de escoamento de Belo Monte. Tá? Durante esse mês eu verifiquei de novo o cronograma estabelecido pela ANEEL e notei que existem várias etapas com 1 ano ou mais de atraso, sem que isso tenha mexido no cronograma de operação inicial desta linha. Então a gente tem várias etapas de estabelecimento dessa linha, né, com atrasos, sem que isso tenha afetado o início da operação comercial dessa linha. Eu acho assim pouco factível que isso venha mesmo acontecer, porque se você faz um cronograma e algumas etapas atrasam, é coerente que a data de início dessa entrada dessa operação também sofra atraso, né? Você quer falar, Mário? Só para... Boa tarde, Mário Dairo, INS. Só para comentar que esses projetos têm sido objeto de análise do DMSE Transmissão. Eu acho que o Ministério pode se sentir à vontade aí para comentar sobre esse acompanhamento, que nós não temos essa informação de que, apesar de alguns steps da construção estarem atrasados, no total a obra não tem ainda previsão de atraso. O Ministério acho que poderia falar sobre isso. Jorge Duarte, Ministério. Isso está sendo objeto de acompanhamento nas reuniões para o PMO no Ministério e geram o DEC. O acompanhamento é feito tanto pelo Ministério quanto pela ANEEL. Não foi levado em conta isso porque, por enquanto, não tem fato gerador nos acompanhamentos que justifique a mudança. Mas isso está sendo acompanhado para e passo. Tá? Então, tanto a ANEEL quanto o Ministério têm interagido com os agentes para acompanhar e verificar qualquer problema que gere atraso. Por enquanto, não tem identificação nenhuma. É uma preocupação, mas está sendo acompanhada. Obrigado.
Uma outra questão que também já foi discutida aqui anteriormente é a questão da vazão mínima de São Francisco. Como que está no deck do New Wave? É 800 até o final de 2017? Não. Alô? Não. Como não há nenhuma orientação ainda da ANEEL no sentido contrário, até porque eles estão aguardando aí uns estudos complementares do ONS, hoje o DEC ele vem com 800 metros cúbicos por segundo até dezembro de 2016. Que é outra coisa que eu acho também pouco factível, mesmo que venha a sofrer um regime hidrológico no período úmido para São Francisco acima da média, seria um pouco imprudente a gente voltar a praticar 1.300 metros cúbicos por segundo. Então, eu acredito que a melhor estimativa seria manter os 800 metros cúbicos por segundo até o final de dezembro de 2007. Essa seria, no meu ver, o melhor número a ser posto, né? Assim, o Ney já tinha, assim como o Ney tinha colocado, né, o ONS tem, né, ele fez uma recomendação aí à ANEEL com relação a isso, havendo o comando da ANEEL e da ANA, o ONS vai implementar essa alteração. Só complementando, não sei. Só complementando, né, como o próprio Vitor já falou e o Ney também, houve aí alguns fatos ocorreram com relação a esse tema, né, foi encaminhado um ofício da ANEEL, acho que todos de conhecimento de todos, solicitando ao ONS um pronunciamento, né, sobre a defluência para o ano de 2017. Isso foi encaminhado à ANEEL e a proposta é que haja um estudo que vai ser encaminhado também e tão logo a ANEEL se posicione, como o Ney falou, a gente vai estar colocando aí a defluência mais factível. Ok? Ok. Mais alguma questão? Só que o Matheus dá... Deixa eu só complementar um instante. Só um instante. É só para lembrar que essa questão do São Francisco é uma questão que tem que ser cuidado, né? Porque a licença de operação das usinas do São Francisco são para 1.300 metros cúbicos por segundo. Né? Então, qualquer coisa que precise ser mudada, tem que ser mudada não por sentimento, mas com estudos, né? E com a autorização da ANA e do IBAMA. Não sei se tem alguém da CHESF lá em Recife para comentar. Agora o Matheus aqui da ANEEL. Com relação à vazão do São Francisco, né, como você já comentou, a gente está esperando essa conclusão do estudo do ONS, que está prometido agora para a próxima semana, e acreditamos que daí até o próximo PMO já vão ter com essa situação equacionada para se colocar no DEC a melhor representação para o ano de 2017. Mais alguma questão aqui no escritório central? O Hugo ia fazer Hugo da Copel. Só gostaria de reforçar aqui o comentário aqui do Douglas, né, com relação à preocupação dele, preocupação minha também, em relação a um possível descasamento que possa ter na expansão da transmissão com a geração de Belo Monte. Né? E realmente isso aí, muito embora o ONS tenha que cumprir alguns procedimentos, né, que são determinados através de outros órgãos. Então, no caso aí que seria a ratificação das informações pelo DMSE. Então, esse comentário iria mais diretamente ao pessoal do Ministério da ANEEL, que realmente aquela preocupação que o Douglas comentou, né, sobre essa possibilidade de atraso em algumas etapas na construção da linha do primeiro bipolo. Segundo, eu tinha visto aqui uma fiscalização da ANEEL, inclusive, né, que foi feito aqui, o acompanhamento dos empreendimentos de transmissão realizados pela ANEEL, né, foi observado aqui que o primeiro bipolo possui várias etapas atrasadas, né, muitos com até 1 ano ou mais de atraso. Acho que isso que você comentou, né, Douglas? Né? Então, a gente tem visto aí, historicamente aí na elaboração aí dos PMOs, né, principalmente nas informações aí de dados aí de médio prazo, que muitas vezes os valores previstos da expansão, tanto da geração quanto da transmissão, eles têm sido, assim, digamos, muito otimistas em relação ao prazo que efetivamente se verifica. Né? Então, eu ia fazer um pedido aí para o pessoal da ANEEL e do Ministério, para que fosse utilizado acho que um pouquinho mais de rigor, né, quando fosse fazer esse tipo de acompanhamento
para informar oficialmente ao ONS esses dados de entrada. Tá? Bom, aproveitando esse assunto aí, né, até a entrada do primeiro bipolo, a usina de Belo Monte está ligada no tronco de 500 kV, né, e de certa forma, na configuração como ela está, ela concorre com a geração de Tucuruí. Até a entrada do primeiro bipolo não vai ter nenhuma restrição de geração em função disso? Essa é a minha pergunta. Toda obra todo reforço aí para escoamento do Belo Monte, ele já é representado, né, no New Wave, naquelas linhas ali, norte, Imperatriz Sudeste, Imperatriz Nordeste. Tá? Se você for ver do deck, adicionalmente, o bipolo ele é representado explicitamente numa linha ali que vai do norte ao sudeste, e restrições de soma, tá, decorrentes aí até mesmo dessa concorrência, elas entram aí como aquela função de agrupamento de intercâmbio. Adicionalmente, o que nós fizemos a partir do PMO passado foi representar também, através lá da função de restrição elétrica, restrições internas que ocorram dentro do sistema norte. Tá? Aí, no caso, seriam restrições que impactariam o atendimento da carga do norte. Tá? Mas, assim, a área lá de estudos elétricos, quando ela faz o cálculo dos limites, ela leva em conta todas essas questões. Não sei se eu te respondi. Só queria saber se... Eu entendi, agora eu queria saber se na prática, no ápice do período úmido, né, digamos, de vazões, não vai haver nenhuma concorrência de geração entre Belo Monte e Tucuruí. Né? Sim. Vai haver. Vai haver. Brincando, então... Hugo, torço que haja, né? Oi? Torço que haja. Eu torço que haja. Para que tenha bastante água, para que isso ocorra, né? Tem bastante água. Né? Tá. Não seja igual ao ano passado. Tá certo. Mas então fica o meu pedido aqui então para o pessoal aí da ANEEL e do Ministério, né? Para que a gente tenha um tratamento um pouquinho mais rígido com relação a esse tipo de informação. Matheus da ANEEL, com relação ao pedido da fiscalização, vou levar essa questão para a fiscalização da transmissão da ANEEL para ver o que eles têm a se manifestar e eventualmente a gente traz alguma outra posição no próximo PMO. Mais uma questão aqui do Escritório Central. Bom, então vamos passar aqui para as localidades. Em Brasília, tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Recife? Sem perguntas. No Sul? Também não. Sem perguntas. Bom, então vou passar para a segunda parte da apresentação, que trata da questão associada aí à carga da ANDE. Bom, o ONS ele fez recentemente uma avaliação, tá, de uma proposta feita pela Eletrobras com relação à estimativa da carga da ANDE. Foi um exercício que nós fizemos e é o resultado desse exercício que eu vim aqui apresentar para os senhores. Então, antes disso, só fazer um breve histórico, tá, da troca de documentos e de ofícios com relação a esse assunto, né? A ANEEL ela mandou um ofício para o ONS pedindo um posicionamento com relação a essa diferença que existe da previsão de carga da ANDE quando se compara a informação de curto prazo com a informação de médio prazo. Tá? O ONS, ele, em resposta aqui nessa carta 1086, ele aponta, né, que, na verdade, essa informação até normalizada em procedimentos de rede, ela é de responsabilidade da Eletrobras. E aí a ANEEL ela solicita a Eletrobras, através do ofício 169, que se faça algum aprimoramento com relação a essas estimativas, tá, dessa informação. A Eletrobras ela enviou ao ONS uma carta na qual ela faz uma
proposta, tá, de uma metodologia e solicita que o ONS, enfim, avalie e diga se julga adequada essa metodologia. Tá? Então, a metodologia descrita na carta da Eletrobras, ela propõe, no primeiro ano de estudo, usar a própria disponibilidade da usina de Itaipu, no que se refere ao atendimento da ANDE, tá, do ano anterior ao PMO. Quer dizer, para esse PMO agora de 2016, seria o que foi disponibilizado para a ANDE no ano de 2015. E, a partir desse ano, que se aplicasse uma taxa não superior a 1%, uma taxa de crescimento anual, tá, não superior a 1%, e com justificativa aí no que se verifica, tá, historicamente, com relação ao atendimento a essa carga por parte da usina de Itaipu. O ONS, com base nessa proposta, ele fez um exercício. Tá? Nós consideramos, com relação àquela taxa de crescimento, tá? Nós arbitramos uma taxa de 1%, tá? A Eletrobras propõe uma taxa não superior a esse valor, então nós assumimos por premissa a taxa de 1%, e fizemos aqui a aplicação da metodologia, tá, dessa proposta da Eletrobras, e apresentamos isso a eles através dessa carta 308. Antes de eu comentar esse gráfico, eu faço uma observação que esses valores que estão apresentados aqui, eles são um exercício feito pelo ONS com relação à metodologia. Tá? A previsão, efetivamente, dessa carga, ela ainda é de responsabilidade da Eletrobras. Então, não necessariamente, esses serão os números que entrarão no próximo PMO. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, voltando agora ao gráfico, eu tenho aqui a curva azul, a informação que está hoje no DEC, tá, que foi informada pelo agente lá em janeiro, tá, no ciclo anual, essa curva azul clara, e depois aqui a curva em laranja, ela tem exatamente esse exercício feito por nós. Tá? E aqui nas barrinhas a gente apresenta qual é a diferença entre essas duas curvas. Tá? Então, só em termos de ordem de grandeza, a gente tem diferenças aqui em torno de 500, 450, 500 mega, tá? Podendo chegar aqui em alguns meses a quase 600 mega. Fizemos um exercício adicional que foi comparar essa projeção, esse exercício feito aqui, né, o resultado desse exercício, com as cargas, agora PMO a PMO. Tá? Então, esse gráfico que está apresentado aqui na tela, eu vou pegar como exemplo essa curva azul clara aqui. Tá? Ela é uma curva que ela tem, nos 2 primeiros meses, a carga considerada, que foi informada no curto prazo, aquela carga que está também no DECOMP, então ela tinha valores nesses patamares aqui, e a partir do 3º mês, ela segue aqui nesses valores inferiores. Tá? Esses valores que estão aqui são exatamente aqueles que estavam apresentados no gráfico anterior, na curva azul. A curva, então, esse gráfico ele foi repetido para todos os meses. Tá? Então, a curva cinza é a mesma consideração para o PMO de fevereiro, curva amarela para março e assim por diante. Tá? E aí, aqui no caso, essa linha destacada, essa linha preta mais grossa, é o resultado aí desse exercício que nós fizemos. Então, com base nesses 2 gráficos, o ONS respondeu que não há nenhum problema, né? Não vimos nenhum problema aí na aplicação dessa metodologia. Pode passar, Cida, por favor. Tá, o ONS entende que essa proposta ela atende à solicitação feita pela ANEEL de aprimoramento, porém nós estamos aguardando o envio desses dados por parte da Eletrobras para que isso seja considerado no programa mensal de operação. Tá? O que se espera é que isso aconteça para o PMO de novembro, tá? Para o próximo PMO. A Cida está lembrando aqui que é esperado também um pronunciamento da ANEEL com relação à aplicação desses valores.
essa é a notícia que eu queria trazer com relação a esse assunto, tá? E agora eu abro aí para os senhores a palavra, se tem alguma pergunta ou algum comentário com relação a isso. Vamos começar aqui pelo escritório central e depois a gente passa aí para os núcleos. Ô, Vitor, antes uma complementação aqui da ANEEL, Matheus de novo. Obrigado, Beto, vai lá. Nós recebemos a consulta da Eletrobras dessa semana, né, pedindo o de acordo da agência, a gente está avaliando e também devemos nos manifestar nos próximos dias com relação a essa proposta que eles encaminharam. Então, da nossa parte também, se não tiver nenhuma surpresa, acreditando que no próximo PMO isso já está resolvido. Obrigado, Matheus. Então, realmente, a ANEEL confirmando, é esperado para o próximo PMO a atualização dessa informação. Escritório Central, o Hugo tem uma questão. O Hugo da Copel novamente. Só queria ter alguma explicação a respeito daquela taxa de crescimento que é adotado, né, para os próximos anos, né, ou seja, repetiu o ano passado, né, para esse ano, tal, então uma taxa de crescimento não maior que 1%. Existe alguma justificativa para isso? O que eles colocam lá na nota, né, como está aqui no slide, tá, eles se baseiam, tá, no histórico de crescimento ali do próprio mercado. Eles pontuam na nota a dificuldade que eles têm de fazer essa estimativa do atendimento da ANDE, porque, na verdade, o Paraguai parece que ele está fazendo ali um reforço de transmissão para a geração de uma outra usina. Então, na verdade, o atendimento da carga da ANDE não é só para o Itaipu. Então, eles pontuam essa dificuldade, tá? Mas eles colocam aí esse crescimento histórico. Tá? Então, eles limitam na proposta deles a esse valor. Só complementando, Hugo, a gente realmente não tem informações, né, mais detalhes a respeito dessa taxa de crescimento. Eu não sei se a Eletrobras tem alguma coisa a dizer, a acrescentar, mas o que a gente colocou aqui, como o próprio Vitor já falou, foi aplicar a proposta encaminhada, né, considerando aí como uma premissa esse máximo crescimento que ela colocou como 1%. Tá? Então, realmente, pode ser até que no próximo PMO, a Lilian está acenando aqui que ela não tem nada a acrescentar, pode ser que no próximo PMO a gente tenha mais algum detalhe aí a passar com relação a essa informação. Mas, nesse momento, é o que tem na correspondência, que está, inclusive, pública aí para todos. Então, eu gostaria de fazer esse pedido aí para a Eletrobras, né, que se ela pudesse, no próximo PMO, fazer um detalhamento dessa proposta aí, né, em termos de justificativa, porque repetição do último ano e crescimento de uma taxa máxima de 1% em termos de crescimento do mercado me parece, né, ok, Hugo, está registrado. A gente tem aqui a Lília como representante da Eletrobras, ela já assinou que está levando aí para quem de direito, a área, né, responsável por essa projeção, essa solicitação. Tá bom, obrigado. Ok. Mais algum comentário? Tem aqui na frente. Oi, boa tarde. Onde a gente consegue verificar esses dados, pegar esses dados verificados? Vou só te pedir, antes de eu te responder, para você se identificar, tá? Só por conta da gravação. Simone AS Tietê. Tá bom, Simone. Bom, Simone, a própria ANEEL, quando ela fez o ofício dela, tá? Ela imprimiu algumas tabelas retiradas lá do site da ANDE, tá? Mas, assim, isso é tudo que eu sei, eu realmente não sei onde pesquisar isso, tá? Talvez seria o caso de perguntar aí à Eletrobras, a gente pede que na próxima PMO eles... Tá? Só com relação a Anderson Enex Energia. Somente com relação a... Muito se falou da metodologia, mas é só uma pequena preocupação com relação à periodicidade com que ela possa ser revisada e também a questão de previsibilidade, né, que a gente muitas vezes já pautou aqui. Se possível, tanto o ONS ou a ANEEL, a quem for o necessário, que na formulação, na homologação dessa proposta, realmente, também se comente um momento mais oportuno para que sempre seja revisado dentro de um período já estabelecido, até mesmo para que, caso haja uma nova quebra estrutural
dessa projeção de carga, a gente consiga consertar e não fique prolongando muito. Eu acho que é minimamente aceitável. Tá, Anderson, para a PMO, curto prazo, essas informações são atualizadas a todo mês. Não, sim. Por tá? exemplo, se como uma revisão quadrimestral de carga... Nos quadrimestres também são revisados os valores para uso no médio prazo. Então, a gente permanece com essa sistemática de atualização. Então, para médio prazo, de 4 em 4 meses, para o horizonte todo, e PMO, tanto New Wave e Decomp, todo mês, valendo para os 2 primeiros meses. Tá, isso também... É só uma... Não, sim, mas como isso é uma questão nova, antes era somente uma informação de contrato, é só para pautar, caso ficasse em dúvida, e também no sentido de caso haja uma nova quebra estrutural. Às vezes a gente também deixar claro que possa ter um novo estudo para avaliar se essa modelagem que foi proposta serve, digamos, para 1, 2, daqui a 5 anos, pode ser que você tenha uma quebra estrutural e precise de um novo tipo de modelagem de projeção. Eu entendo que essa avaliação ela tem que estar sendo feita Sim. permanentemente pela Eletrobras, que é a provedora da informação para o ONS. Pessoal, destacando de novo, assim, não há nenhuma alteração com relação aos procedimentos de rede. Tá? Então, a atualização dessa informação continua sendo feita pelo agente, tá? Nas revisões. E até com essa preocupação que você colocou, né, a própria previsibilidade das alterações, tá? Por isso nós trouxemos nesse PMO essa apresentação só para dar uma ideia, tá, do que pode vir. A ANEEL já confirmou que virá no próximo PMO. Tá? Mais alguma questão aqui no Rio? Bom, então vou passar a palavra aí aos núcleos. Brasília, alguma questão? A ANEEL quer complementar mais alguma coisa? Nada. Obrigado. Em Recife? Sem questões. Sul? Também não tem nada. A CCE, desculpa da apresentação passada, eu acabei não passando a palavra a vocês, mas vocês têm alguma questão aí a colocar? Não, sem problema, tudo ok. Rodrigo. Ok, então agradeço aí Obrigado, Ney. o Vitor e o médio prazo. Dando prosseguimento à agenda, passamos então para a parte da carga. Podemos? Boa tarde a todos, aqui no escritório central. Boa tarde aos núcleos. Marcelo. Pessoal, por favor, quem estiver se retirando, por favor, mantenha silêncio para não atrapalhar aqui a apresentação. Boa tarde aos núcleos, Brasília, Recife, Florianópolis. Então, dando continuidade à reunião, nós trouxemos para vocês o acompanhamento da carga ao longo do ano de 2016 e as previsões que foram consolidadas agora para os próximos 2 meses, né? Previsões para os meses de outubro e novembro. Inicialmente, nós temos o acompanhamento semanal do subsistema Sudeste Centro-Oeste, que foi feito na quinta-feira da semana passada, no dia 22, onde inicialmente nós tínhamos previsto para o mês, lá no PMO, né, um valor indicando um desvio de menos 0,7% em relação ao valor previsto para esse mesmo mês na segunda revisão quadrimestral, que está representado aqui nessa linha em azul. Temos aí as 4 primeiras semanas do mês verificadas, com as respectivas taxas de desvio em relação aos valores previstos em cada uma das revisões semanais. E lá, na 4ª revisão semanal, nós tínhamos a previsão para a semana em curso, que é a 5ª semana do mês, que é essa que fecha já amanhã, uma previsão de um valor de 39 mil, o que nos sinalizava, juntamente com as semanas verificadas, uma estimativa de fechamento do mês, uma nova expectativa de fechamento com um valor 2,1% abaixo do valor que tinha sido previsto inicialmente para o mês de setembro.
Esse valor mais baixo ele está muito justificado pela ocorrência de temperaturas mais amenas, principalmente a partir da segunda semana do mês de setembro, né, onde a gente verifica que tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, onde a gente observa que as temperaturas máximas registradas elas foram, em grande parte do período, inferiores às registradas em setembro do ano passado, e muito próximas também, né, em alguns dias abaixo, em outros dias, da média histórica e da média também dos últimos 10 anos. Mesmo a gente observa tanto para o Rio de Janeiro quanto para São Paulo. Bem, esse, como eu disse, é o retrato da 4ª revisão semanal que foi feita na quinta-feira passada. Pode passar, por favor? Aqui a gente já passa para o acompanhamento mensal desse mesmo subsistema. Nós temos aqui informações verificadas de janeiro a agosto. Setembro, a gente já tem uma nova estimativa de fechamento para o mês com base em 27 dias verificados e mais a estimativa para os dias restantes. Com isso, esse valor está um pouquinho diferente daquele que a gente estimou lá na 4ª revisão semanal, o que nos sinaliza agora um desvio de menos 2,9% em relação ao valor previsto inicialmente no PMO de setembro. Bem, e de acordo com as previsões que foram consolidadas para os próximos 2 meses, no caso do subsistema Sudeste, foram fechados exatamente os valores considerados para esses meses na 2ª revisão quadrimestral. O que a gente pode ressaltar é que, embora o mês em curso, né, o mês de setembro, ele esteja desviando um pouco mais em relação ao valor da 2ª revisão quadrimestral, que está aqui com uma taxa de menos 3,5%, ainda assim, baseado nas informações encaminhadas pelos agentes, né, a nossa sensibilidade e tudo mais, nós adotamos ainda valores da 2ª revisão muito baseado no que aconteceu aqui em setembro, que foi muito fora do que a gente esperava para o mês, né, em função daquelas temperaturas que ocorreram e que eu já mostrei anteriormente. Então, a gente acredita que a atipicidade esteja aqui no mês de setembro. Então, não tem nada absurdo aqui a gente considerar valores mais altos. E o que a gente pode observar também, comparado a esses 2 anos anteriores que estão mostrados aqui na tabela, é que o valor de outubro ele fica sempre muito próximo do que se verifica em março. Um pouquinho mais baixo, mas ainda assim muito próximo, né? E é o que a gente espera para esse ano. A previsão é de 40.255, quando, na verdade, nós verificamos em março 40.769. Bastante aderente ao comportamento observado tanto no ano de 2015 quanto no ano de 2014 também. Então, considerando essas informações verificadas de janeiro a agosto, mais a estimativa, a expectativa de fechamento para o mês de setembro e mais a previsão para esses próximos 2 meses, a gente tem aí uma estimativa de crescimento, né, no período de janeiro a novembro de menos 0,4% em relação ao igual período do ano anterior. Enquanto que, comparando esse valor verificado com as previsões do PEN, da 1ª e da 2ª revisão quadrimestral, a gente tem aí um desvio de 2,2% em relação às previsões do PMO, que são feitas mês a mês, um desvio de 0,6%. Pode passar, por favor? Aqui a gente já passa para o acompanhamento semanal do Subsistema Sul. Esse também é o retrato da 4ª revisão semanal. Inicialmente, nós tínhamos previsto para o mês, lá no PMO de setembro, um valor exatamente igual ao que tinha sido previsto na 2ª revisão quadrimestral para esse mesmo mês. A primeira semana verificou bastante aderente ao que nós havíamos previsto lá no PMO para essa semana. E os maiores desvios ficaram situados aqui nessas semanas. Aqui ficou até sem o desvio, não sei o que aconteceu. Os maiores, mas muito justificado também pelo efeito temperatura. Aqui. E com isso, nós tínhamos a expectativa de fechamento do mês com um valor 2,6% abaixo do que havia sido previsto inicialmente para o mês. Nós temos aqui o acompanhamento das temperaturas máximas, tanto de Porto Alegre quanto de Curitiba, onde a gente observa também uma variação em relação às temperaturas registradas nesse período do ano passado, né? Principalmente aqui
né, na segunda semana para frente, um período grande com temperaturas mais baixas em relação ao período anterior, do ano passado, né? Mais aqui em Curitiba do que em Porto Alegre, né? Esse período aqui. Pode passar, por favor. No acompanhamento mensal, nós fechamos o mês de agosto com uma taxa de menos 0,6% em relação a agosto do ano passado, né? Repetiu-se o comportamento do mês de julho, que quando a gente também observou um valor inferior ao verificado no ano de 2015. A expectativa que se tem agora para o mês de setembro é de um valor um pouquinho maior ao verificado em setembro do ano passado, com uma taxa de crescimento de 0,5% apenas. Para outubro, a expectativa que se tem é de uma taxa de crescimento de 1,2% e para novembro uma retomada, né, com um valor, sinalizando uma taxa de crescimento de 3,5%. E, embora o mês de setembro também tenha sofrido o que a gente citou lá para o subsistema sul, tenha se verificado abaixo do que nós havíamos previsto inicialmente, e a gente acha que isso está muito associado ao efeito temperatura, quando a gente teve um setembro com temperaturas bastante amenas em relação ao que se é esperado para o período, né? A gente acredita que possa, sim, haver uma retomada, né? A sinalização que se tem é de que as temperaturas, tanto no sudeste quanto no sul, elas estejam próximas à média, né, para o período, e com isso a gente espera que a carga responda a isso também. Mas, ainda assim, nós não adotamos para os próximos 2 meses os valores da segunda revisão quadrimestral, não. Até muito baseado no que os agentes nos encaminharam, nós adotamos um valor um pouquinho mais baixo do que tinha sido considerado lá na segunda revisão quadrimestral. E acumulando o período de janeiro a novembro, com as mesmas considerações do período verificado, o estimado e mais a previsão para os próximos 2 meses, a sinalização que nós temos é de uma taxa de crescimento de 1,6% em relação ao igual período do ano anterior. Só para não passar assim tão batido, nós temos aqui representado graficamente, né, os valores verificados pela curva amarela ao longo do ano de 2014, no verde o ano de 2015, 2016, que é essa curva preta com o pontilhado, o valor verificado no ano de 2016, lembrando que aqui no finalzinho a gente repete o valor, para os meses de outubro e novembro a gente repete o valor considerado no PMO. O azul são os valores das revisões quadrimestrais, e em vermelho nós temos os valores consolidados mês a mês para os estudos do PMO. Por favor, Caio. Bem, aqui a gente já passa a falar do subsistema Nordeste. Inicialmente, nós tínhamos um valor previsto para o mês de setembro, indicando uma taxa de desvio de menos 0,4% em relação à previsão da segunda revisão quadrimestral, né, para o mês de setembro. Temos também as 4 semanas verificadas, as 4 primeiras semanas verificadas com as respectivas taxas de desvio. E essas 2 primeiras semanas elas estão bastante influenciadas pela redução, até uma redução expressiva de carga em torno de 100 megawatts médios de um consumidor livre da região, que retomou aqui no final dessa 3ª semana, e aqui na 4ª semana já tinha retomado na sua totalidade, né? Por isso que a gente vê esse valor mais alto na 4ª semana. E, com isso, a expectativa que se tinha lá na 4ª revisão era de o fechamento do mês com um valor de menos 2,3% abaixo da previsão inicial. Aqui nós temos as temperaturas máximas registradas tanto em Salvador quanto em Recife. Aqui pela escala a gente vê que em temperatura a variação não é tão grande assim. O que a gente tem a ressaltar é que em Salvador, pelo menos, nós tivemos registros durante alguns dias
de chuva, e isso acaba influenciando também no comportamento da carga da região. Daí a gente já passa para o acompanhamento mensal. Olhando o mês de agosto fechado, nós temos aí uma taxa de crescimento em relação ao agosto do ano passado de 3,5%, assim como quase todo o resto do período, né, com exceção de janeiro e fevereiro, mas com taxas, né, de crescimento positivas. E é o que nós ainda esperamos para o fechamento no mês de setembro, embora uma taxa mais tímida, né, de apenas 0,2%, mas, de acordo com as previsões que foram consolidadas para o PMO, para os meses de outubro e novembro, ainda assim, nesse subsistema, a gente também espera taxas de crescimento positivas para os próximos 2 meses. Assim como os subsistemas, assim como o subsistema Sudeste, o Nordeste, nós consideramos também, para os próximos 2 meses, os valores da segunda revisão quadrimestral. E acumulando o período, a taxa de crescimento que nós temos hoje, né, de janeiro a novembro, comparada igual ao período do ano anterior, é de 0,6%. O subsistema Norte. Inicialmente, nós também tínhamos um valor previsto para o mês de setembro igual, né, com uma variação nula em relação ao que havia sido previsto na segunda revisão quadrimestral. A primeira semana também se verificou bastante ajustada ao que havia sido previsto no PMO para essa semana. E as semanas seguintes, elas ficaram com desvios um pouco maiores. E a justificativa que a gente tem nesse momento não é nada relacionado a consumidor livre dessa vez. Mas o que influenciou, né, durante esse mês, e a gente trouxe até aqui para vocês verem, foi o registro das temperaturas máximas de Manaus, que hoje tem uma representação expressiva dentro da carga do subsistema Norte, e isso tem influenciado bastante. A gente viu que, na média, as temperaturas máximas registradas no ano passado foram em torno de 37 graus, né, Davi? Enquanto que, nesse ano, em setembro, as máximas ficaram próximas a 33 graus. Então, essa variação também influenciou aqui no comportamento dessas semanas. E o que se tinha lá no final, né, no término da consolidação da quarta revisão, era um valor de 3% abaixo da previsão inicial do PMO de setembro. E aqui nós trouxemos também o acompanhamento das temperaturas máximas de Belém. Pode passar. Olhando para o acompanhamento mensal do subsistema Norte, nós fechamos o mês de agosto com uma taxa de crescimento de 4,3%, também positiva em relação ao que a gente vinha observando ao longo do ano, mas como a gente vem citando aqui todo esse tempo, isso aqui está muito influenciado porque esse período aqui não contava, né, do ano passado até agosto, não contava com a interligação de Macapá. Só que a partir de setembro, né, que a gente tem a interligação de Macapá na sua totalidade, e o que contribuiu para essa mudança de comportamento aqui na taxa esperada para o mês de setembro, né? O que vinha positivo ao longo do ano, aqui nesse mês acabou ficando negativo, com menos 1,7% em relação ao valor verificado no ano passado. E o que a gente espera para outubro e novembro são exatamente os valores também da segunda revisão quadrimestral, e ainda assim valores muito próximos aos verificados nesses mesmos meses do ano anterior, né? Indicando taxas de crescimento de menos 0,1% e menos 0,4%. E, acumulando o período, de janeiro a novembro, a taxa de crescimento sinalizada é de 2,5% em relação a igual período do ano anterior. Bem, então, para fechar, a gente fala do Sistema Interligado Nacional, que aí sintetiza todas as informações que nós vimos anteriormente. Agosto, a variação é nula em relação ao valor verificado em agosto do ano passado. Setembro, com todas essas informações que também nós vimos,
a expectativa que se tem é de um valor 1,7% inferior a setembro do ano passado. Mas a expectativa que se tem para os próximos 2 meses, ainda que pequenas, mas as taxas são positivas em relação aos valores verificados em outubro e novembro do ano passado. Olhando todo o período, acumulando, de janeiro a novembro, a taxa de crescimento estimada é de 0,3% em relação a janeiro a novembro de 2015. Bem, essas são as previsões de energia consolidadas para o mês de outubro, para cada um dos subsistemas, totalizando sim na última linha, para o mês e a abertura para cada uma das 5 semanas do mês de outubro. O destaque que se tem é que na segunda semana nós temos o feriado de 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, e na quinta semana a gente já tem o feriado de novembro, mas que está aqui dentro dessa semana operativa, que é o feriado do Dia de Finados. E tem também na terceira semana o início do horário de verão, que é no dia 16 de outubro, Bem, e essas são as previsões de demanda máxima mensal também e aberta para cada uma das 5 semanas, para cada um dos subsistemas e para o SIM. Essas são as previsões para demanda máxima no horário de ponta, com destaque também para o feriado da segunda semana, da quinta e para o início do horário de verão na terceira semana. Bem, aqui a gente passa mais rapidinho para falar dos consumidores livres da rede básica, esses do SIM. Hoje eles têm uma representação dentro do total da carga do SIM de aproximadamente 8%, o que representa aí quase 5.000 megawatts médio, e com uma variação de 1,1% em relação ao valor verificado em agosto de 2015. Pode passar, por favor? Aqui, a abertura para cada um dos subsistemas, para o norte, nordeste, sudeste, sul. Essas variações é quando a gente tem, o que a gente vem apresentando para vocês, quando tem as variações de carga de alguns consumidores da região, o que mexe aqui nesse comportamento. E aqui o gráfico, que mostra a participação do total da carga desses consumidores dentro de cada um dos subsistemas. Hoje a gente conta no norte com a participação de 27% do total da carga, no norte 7%, no sudeste 6% e no sul 3%, com os montantes de carga em megawatt médio também representados aqui nos retângulos. Aqui o gráfico com a participação em quantidade. Não teve variação em relação à última apresentação. Hoje a gente conta com a participação de 78 consumidores livres na rede básica, distribuídos dessa forma aqui em cada um dos subsistemas, com esses percentuais. E o finalzinho a gente coloca aquela tabela de apoio, que é a mesma que foi apresentada para o SIM, com os valores em megawatt médio da carga dos consumidores livres, com as respectivas taxas de crescimento e a participação mês a mês da carga desses consumidores em cada um dos subsistemas. Acho que é isso que nós tínhamos para trazer. Não sei se alguém tem algum comentário a fazer, algum questionamento. Você comentou ali que a carga de outubro ela tem um comportamento similar de março. Eu gostaria de saber por que isso, o que justifica, o que respalda isso. Basicamente, temperatura. É porque em março a gente tem temperaturas mais quentes, mas não tão quentes quanto janeiro e fevereiro, que é mais quando começa aquele período de transição, o mesmo que acontece agora em outubro, que é quando as temperaturas começam a esquentar, não estão tão quentes quanto dezembro e janeiro, mas que já estão nesse período de transição. Então, por isso que a gente basicamente nivela por conta desse sentido, mais relacionado a isso. Tá bom? Alguém mais?
nos núcleos? Nordeste sem questões. Brasília também sem perguntas. Tu também. Obrigada, gente. Boa tarde. Então, a gente está encerrando a reunião de hoje, do dia de hoje. Então, amanhã a gente retoma 9h30 com a previsão de vazões, depois os resultados com o Decomp e, por último, a leitura da ata. Então, uma boa noite a todos. Então, até amanhã.